aí, gente, como é que estão? Imagina que, se eu fizer um diagrama onde A representa as pessoas que gostam de Chaves e B são as pessoas que gostam de história, não vai ter uma interseção muito grande de A com B, né? Mas a cultura está presente em tudo. Eu posso fazer você não gostar de história, mas aposto que posso te fazer ficar pelos episódios de Chaves e, quem sabe, te ensinar algo sobre a cultura do México enquanto isso. Então pega seu refresco de groselha, que parece de limão e tem gosto de tamarindo, e já se inscreve aqui embaixo enquanto roda a vinheta. Como a maioria de vocês sabem, Chaves, apesar de fazer muito mais sucesso no Brasil, é uma criação mexicana. E por causa disso, tem muitas referências à história e cultura do México, mesmo que muitos que assistam não percebam. Bora descobrir sobre isso juntos? Show de bola, vamos logo. Pra começar, temos o episódio La Independência, de 1973. Se você não se lembra pelo nome, é porque é um episódio que passou muito pouco no SBT, a famosa Casa dos Chaves pela maior parte do tempo. É um episódio em que Dona Florinda tem que limpar o pátio por causa da bagunça que o povo fez comemorando as festas de independência, com toda a doçura que ela sempre demonstra, não é? Bom dia! O que tem de bom? Como dá pra ver, os mexicanos capricham muito nas festas de independência. Sabe como é? Mexicano adora la fiesta. As festas de independência do México começam no dia 15 de setembro, mas a data em si é só no dia 16. Eles comemoram durante 2 dias inteiros o evento com desfiles, fogos de artifício, shows e festas. Corridas por ter muita música, muita gritaria, muita agitação. Não é à toa que a velha valentona ficou tão irritada. A senhora não fica de bom humor nem depois das festas de setembro. Ao contrário, é quando me sinto pior. Confetes, serpentinas, gritos, chapelões, mariachis, etc, etc. Não é pra acabar de vez com os nervos? Uma curiosidade interessante que eu achei foi sobre a dublagem em português. Se você assistir a primeira versão da dublagem do episódio, eles meio que traduzem tudo literalmente. Deixam intacta a parte sobre as festas de independência serem em setembro, o que até faz sentido, já que a independência do Brasil é dia 7 de setembro. Mas aí confunde totalmente os brasileiros quando chega nesse pedaço. Bom, Dona Florinda, é que se tratava de honrar a memória dos heróis que iniciaram a Guerra da Independência. Sim, mas para comemorar uma guerra não é necessário declarar outra. Já que, como você deve ter puxado aí pela memória, não existe Guerra da Independência na história brasileira. Foi do Pedro I lá, deu um grito nas margens de Ipiranga e beleza, Brasil é independente de Portugal. Esse episódio foi um daqueles que os tradutores resolveram não adaptar as referências ao México do áudio original, por isso ficou assim. Ao contrário de como traduziram, por exemplo, a primeira versão do episódio Exame com os Padres, de 1976, conhecida aqui no Brasil como O Castigo Vem a Cavalo. Nesse episódio, Chaves, Kiko e Chiquinha ficam de recuperação, então eles têm que passar numa prova para não repetir de ano. Só que a gente sabe que o Chaves chegou atrasado na distribuição de cérebros, então já sabe, né? Então os astecas vieram caminhando, até que chegaram a uma plantação de cactos. E ali estava uma águia em cima de uma serpente, comendo todos os cactos. Ficou confuso? Calma que eu explico. O Chaves está explicando que o professor sobre a lenda da fundação do Império Azteca. Segundo essa lenda, os deuses teriam aconselhado os aztecas a construírem a sua cidade no lugar onde encontrassem uma águia pousando em um cacto, devorando uma serpente. E o tal lugar onde assistiram isso acontecer foi numa ilha no meio do lago Texcoco, na qual eles ergueram a cidade de Tenochtitlan, que foi a capital do Império Azteca durante toda a sua história e atualmente é a cidade do México. Essa lenda faz parte do imaginário popular mexicano, tanto que a imagem de uma águia sobre um cacto com uma serpente na boca está desenhada na bandeira do México. Só que aí, quando o Chaves conta a história, ele se confunde todo e fala que a águia come o cacto ao invés de comer a serpente, por isso essa piada acontece. As águias não comem cacto? Claro, sim, por causa dos espinhos. Eu uma vez comi 6 cactos e no dia seguinte... Não, espere. Cá entre nós, eu me preocupo muito com essa última parte aí. Onde diabos foi que o menino conseguiu arrumar cactos pra comer e como diabos ele sobreviveu ainda por cima? Continuando com a aula, bem gasta, eu diria, o professor Girafales mais tarde pergunta ao Kiko quem foi o conquistador do México. Outra vez? Pode me dizer quem foi o conquistador do México? Ao que o Kiko responde um monte de groselha, antes de desistir de vez. Provavelmente com o saco muito cheio de alunos Kiko, literalmente, o professor Girafales tenta ajudar. Eu vou tentar te ajudar um pouco. Quem foi que chorou na árvore da noite triste? Cristóvão Colombo! Assim que o professor pergunta isso, a Chiquinha, que é enormemente inteligente, vai lá e responde Cristóvão Colombo. Chaves emenda dizendo que Cristóvão Colombo não pode ter chorado na árvore triste, porque ele nunca chorou mesmo quando queimaram as suas costas. E o professor corrige, dizendo que quem teve os pés queimados foi Cuauhtémoc, não Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo não chorou nem quando que queimaram as costas. Ah, quem queimaram os pés
foi a Cuauhtémoc. Fora essas piadas, esse é um pedaço de história muito famoso do México. Cuauhtémoc foi o último rei azteca, que governou o local de 1521 até 1525. Depois de uma longa batalha contra o exército espanhol, esse rei, percebendo que corria altos riscos de perder todo o seu império, tentou atravessar o lago Texcoco, que eu já comentei antes, para pedir ajuda de reinos vizinhos. Mas ao tentar fazer isso, foi capturado pelos seus inimigos, que lhe queimaram os pés como forma de tortura, para que ele contasse onde estavam os tesouros escondidos das tribos que ele governava. Tanto ele quanto outros líderes indígenas se recusaram a contar o paradeiro que os europeus queriam ouvir, suportando toda aquela dor horrenda que eles com certeza deviam estar sentindo. Temo que ter sido enforcado em fevereiro de 1525. Triste situação, né, gente? Mas que, infelizmente, era muito comum no período da colonização das Américas. Finalmente, voltando à pergunta original, o professor responde que o conquistador do México e aquele que chorou na árvore da noite triste foi Cortés. Quem chorou na árvore da noite triste foi Cortés. Isso. Girafales aqui fala de Hernán Cortés, um aventureiro e militar espanhol que durante o século XVI liderou diversas batalhas contra diversos povos do sul do México na tentativa de atingir a soberania do Novo Mundo, ou seja, a soberania das Américas. Um dos vários povos que ele tentou conquistar foram os aztecas. Ele primeiro lutou contra o Império, enquanto este era governado pelo famoso imperador Montezuma II. Em junho de 1520, o exército espanhol decidiu deixar o México depois de uma série de derrotas contra os nativos. Esse episódio ficou conhecido como La Noche Triste, ou A Noite Triste em português. Dizem que, nessa noite, Cortés ficou tão desanimado com a situação que chorou debaixo de uma árvore enquanto todos estavam fugindo dos guerreiros aztecas que tentavam matá-los. Só que, assim que o professor responde isso, o seu Madruga fala: Isso, Cortés, lembrou bem. Alberto Cortés. Ao que o professor reclama que Cortés não se chamava Alberto, então seu Madruga começa a cantar. Oh, aquele da árvore? Como não? Isso saiu de quê? Meu pai e eu contemplamos a estrelinha do espaço, iluminando as coisas. Mas por que ele começa a cantar, moça? Bem, como diria Jack o Estripador, vamos por partes. Quando o professor fala que quem chorou na árvore da noite triste foi Cortés, ele está falando do líder espanhol que lutava contra os povos aztecas. Mas, quando seu Madruga fala, ele entende que estão falando de Alberto Cortés, que é o nome artístico de José Alberto Garcia Galo, cantor e compositor argentino cujas músicas mais famosas incluem Mi Árbol e Yo, ou Minha Árvore e Eu, que é a música que seu Madruga canta nessa parte. Aparentemente, se o nome é Cortés e se tinha uma árvore no meio, serve para seu Madruga, que confundiu o conquistador do México com esse cara. Acho que todos nós concordamos com o professor no final do episódio. O que me consola um pouco é que apenas um foi merecedor das orelhas de burro. E você, com certeza, vai ser merecedor das orelhas de burro se não deixar o like, ok? Mentira, só tô brincando. Claro que ninguém que está nesse canal seria merecedor das orelhas de burro. Mas se eu fiz você rir ou aprender alguma coisa, eu acho que eu sou merecedora de ter o seu like, né? Lembre-se que esse canal só depende do apoio de vocês. Como você deve saber, os episódios de Chaves precisam ser dublados para passar no Brasil. E por causa de direitos autorais de dublagens, problemas técnicos e outras razões, um episódio ou outro é dublado várias vezes. Por isso, eu acho interessante você comparar as diferenças entre as traduções que se fazem entre um e o outro. Como, por exemplo, algumas adaptações que a equipe da dublagem fez para o público brasileiro entender mais fácil as piadas, mudando a história mexicana para a história brasileira, por exemplo. Que foi exatamente o que fizeram com o episódio El Exame de 1975, que chegou no Brasil com o nome de Ser Professor é Padecer no Inferno. E, pelo nome, você imagina que esse episódio só tem pérola dita em sala de aula, né? Ah, que burra, dá um 0 pra ela. Nessa história, os alunos precisam fazer um exame de admissão para passarem de série. Então precisam declarar suas excelentes habilidades de conhecimento para o pobre professor Girafales. O que fez Dom Pedro I no dia 7 de setembro de 1922? Ele estava muito doente, sentia muitas dores e passou a noite inteira dando gritos no Ipiranga. Mas espera aí, volta um pouco. Dom Pedro I, o Grito do Ipiranga, tudo isso aparecendo numa série sobre o México? Seria o Roberto Gomes Bolaños um poliglota? Quem? Eu? Claro que esse trecho só é assim aqui no Brasil, né? Na qual os tradutores mudaram as perguntas sobre a história mexicana para a história brasileira. Vamos ver como é no original? ¿Qué hizo el cura Hidalgo la noche del 15 de septiembre de 1810? Estaba muy enfermo, dolía mucho y se pasó toda la noche dando gritos de dolor. O professor pergunta o que fez o padre Hidalgo no dia 16 de setembro de 1910, uma referência ao padre católico Miguel Hidalgo e Costilla, um membro do Movimento Revolucionário do México, que foi um movimento de civis e militares mexicanos que buscava conquistar a independência da Espanha. Em 16 de setembro de 1910, esse padre, que vivia na cidade de Dolores, no estado de Guanajuato, começou a tocar os sinos da igreja e gritar, incitando os mexicanos a lutarem pela independência do seu país.
esse episódio ficou marcado na história como um grito de Dolores. Dor, Dolores, entende agora porque o menino confundiu a pergunta? Daí, Chico e Chaves começam a falar de Padre Anchieta. Coisa do Padre Anchieta. Tá certo, professor? Não, Kiko, o padre Anchieta não era casado. Padre José Anchieta foi um importante padre missionário espanhol que ficou famoso por trabalhar como jesuíta nas colônias de Portugal, incluindo o Brasil, tanto como catequizador dos indígenas, como também como escritor, dramaturgo e poeta. E, obviamente, ele não era casado com ninguém. Vamos ver como é esse trecho no original? Era la esposa del cura Hidalgo, Don Miguel Hidalgo y Costilla. Você pode ver no original, Kiko e Chaves continuam falando sobre o padre Miguel Hidalgo, mas porque o Kiko, que, como a gente sabe, é o campeão dos burros, confunde Costilla, o segundo sobrenome do padre, pelo da sua esposa. E é nesse momento que você, assim como o professor Girafales, olha para as respostas dessas crianças e pensa que não dá para piorar, né? Me diga onde foi assinado o Tratado de Tordesilhas. É na página embaixo na página. Mas dá pra piorar e muito. O Tratado de Tordesilhas foi um acordo entre Portugal e Espanha para partilhar as terras que encontraram nas Américas entre os dois países sem brigar. Que, diga-se de passagem, parece eu dividindo chocolate com a minha irmã de tão desigual que foi essa divisão. Mas eu tô ligada de que ninguém perguntou nada, foi só uma piadinha. Então essa foi a versão dublada. Na versão original, a conversa é assim. ¿En dónde firmaron el acta de la independencia? En la parte de abajo de la hoja. Mesma piada, tratado diferente. Em vez do Tratado de Tordesilhas, aqui o professor está falando sobre a Declaração da Independência do México, ou seja, o Tratado de Córdoba. Esse documento foi assinado no dia 24 de agosto de 1621 na cidade de Córdoba, no estado de Veracruz. Depois de mais de 10 anos de guerra de independência, finalmente a Espanha concedeu ao México status de nação independente. E, claro, já que é o Tratado de Córdoba, o tratado foi assinado na cidade de Córdoba, muito fácil de entender. Mas de acordo com a Pops, En la parte de abajo de la hoja. realmente, conversa de alto nível, né? Aprende aí, professor, aprende aí. E o professor, mostrando paciência exemplar que eu só posso sonhar em ter, seguiu em frente com outra pergunta. Dime con qué objeto fusilaron a Maximiliano. Con carabinas. Maximiliano foi o nome de muitos reis ao longo da história, mas aqui, o mestre linguista, digo, o professor Girafales, está falando do imperador Ferdinando Maximiliano de Habsburgo-Lorena, que era um príncipe da Áustria que serviu temporariamente como imperador do México. Mas, depois da independência do México, não era para não ter mais reis do México? E sim, a Espanha estava proibida de intervir no México, mas o Tratado de Córdoba não dizia nada sobre a França se meter, né? Entre linhas, pessoal, entre linhas. O reinado de Maximiliano aconteceu durante o início do século XIX, quando um cara não muito legal, que você pode conhecer como Napoleão Bonaparte, começou a anexar territórios por todo mundo como se estivesse jogando banco imobiliário, inclusive o México. Então, ele decidiu mandar Maximiliano, um parça dele lá da Áustria, para ser o imperador do México, o que, sem nenhuma surpresa, não agradou muito o povão lá do México. Menos de 4 anos depois de subir ao trono, houve revoltas contra a presença dos soldados franceses no México. E os revoltosos cercaram o castelo em que o imperador vivia, capturaram ele e condenaram à morte por fuzilamento. Mais do que depressa, o professor resolve mudar de assunto. Só que, sem trocar de alunos, fica meio difícil de conseguir uma resposta diferente. ¿Qué hizo Moctezuma antes de morir? Agonizar. Montezuma foi imperador do povo asteca de 1502 até 1520. E ele era o imperador da vez quando Cortés invadiu o domínio asteca para tentar encontrar ouro. Ele morreu tentando apaziguar o povo asteca que estava furioso com Cortés, para impedi-los de guerrearem contra os espanhóis. Mas os indígenas estavam com tanta raiva que mataram o imperador com um golpe na cabeça e saíram correndo atrás dos europeus safados mesmo assim. E então, continuando com o desfile de figuras históricas famosas mexicanas, o professor faz essa pergunta ao Chaves. ¿Qué hizo Pancho Villa después de tomar Tehuacán? Repitió. Pancho Villa foi um dos revolucionários que ajudará a realizar a Revolução Mexicana, sendo muito famoso por resistir à ditadura de Porfírio Díaz e depois pela ditadura de Victoriano Huerta. Apesar de muito celebrado, também uma figura muito polêmica em outros círculos por ele ser mais ou menos um guerrilheiro muito violento. E deixamos esse assunto por aí mesmo. E então, por fim, fazendo jus ao título do episódio, que é, como vocês se lembram, Ser Professor é Padecer no Inferno, temos essa linda demonstração de amor aos professores, essa cartinha fofa dos alunos pro girafão. Serão gente de bem. Enquanto tiverem um livro nas mãos, serão como eu. Estamos chegando ao fim de mais um vídeo. Esse foi um pouco mais alegre e bobo do que o de costume, mas é porque Deus deu um riso pra gente usar, não é? Então vamos ser felizes, vamos ter muito bom humor, vamos rir da nossa vida pra não chorar.
curta, comente e se inscreva. Espero que vocês tenham gostado e obrigada de coração por me assistirem até aqui. Sai vídeo novo todos os domingos, 10 horas da manhã. E eu acho que eu vejo vocês nessa mesma hora, nesse mesmo canal, na semana que vem. Moça Nerd, desliga. Tchauzinho!